Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Teve serviço. A campanha de vacinação contra a gripe deve atender 54 milhões de pessoas. Sobre Lava Jato, a investigação até o julgamento dos políticos citados pode durar até 5 anos. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o jornal hoje falando justamente da prestação de serviços, uma informação importante que está aí para você que está nos acompanhando, em relação à vacinação contra a gripe. Vai começar aí a temporada e quem tem os detalhes para a gente, logicamente, é a reportagem da Rádio Nacional. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira, 17 de abril, e vai até 26 de maio. O principal objetivo da campanha é reduzir as hospitalizações e ocorrências de mortes relacionadas à doença. A novidade deste ano é que professores da rede pública e privada passam pela primeira vez a fazer parte do público-alvo. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vacinação será realizada nas próprias escolas. Vamos ouvir o que ele disse. Incluir os professores naquele grupo de risco, profissionais de saúde, né? As pessoas que trabalham com os atingidos pela gripe, e professores estão pela primeira vez nesta lista. Havia um pedido insistente dos professores para entrar no grupo de vacinação. Então faremos nos dias 2 e 3 de maio a vacinação dos professores na escola, conforme acordado com o ministro Mendonça Filho. O dia D de mobilização nacional será no sábado, 13 de maio. O governo estima imunizar 54 milhões de pessoas em todo o país e a meta é atingir 90% da população considerada de risco para complicações por gripe. Em todo o ano passado, houve 1.900 mortes decorrentes do vírus influenza. Só este ano, 48 pessoas já morreram. Integram o público-alvo, além de professores, idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias e pessoas privadas de liberdade e portadores de doença crônica devem se vacinar. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine, que falou conosco diretamente do estúdio da Rádio Nacional. A gente continua aí na linha de prestação de serviços, mas antes de Mariana Jungmann contar a notícia que ela tem para você, eu vou fazer o desafio. Pensa rápido, responde aí se estiver nos acompanhando. Você sabe o número do seu CPF? Da identidade? Tá fácil até agora, né? E se eu perguntasse assim, qual o número do seu título de eleitor? O número da carteira de motorista? É um tantão de número para decorar, né? Um tantão de documento também para carregar. Mas Mariana Jungmann, que como eu já contei para vocês ontem, está de folga nesse período, como o assunto é muito importante, ela gravou uma reportagem para a gente aí com uma informação sobre como solucionar essa questão de todos os documentos, porque teve votação no Senado sobre isso e aprovação. Oi, Rosiane. Pois é, o Senado aprovou a criação de um documento de identificação nacional que vai reunir todos esses números. O do chamado RG, né, o Registro Geral, o do CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, o da Carteira de Motorista e ainda o do Título de Eleitor. Esse documento de identificação nacional, Rosiane, vai reunir ainda os dados biométricos e civis da população toda e vai ser emitido pela Justiça Eleitoral, justamente porque é o Tribunal Superior Eleitoral que já possui aí os dados biométricos de todos os eleitores do país. Além disso, Rosiane, esse documento ele vai poder substituir todos esses outros quando eles forem exigidos. Então, isso vai facilitar para a população andar só com um documento. Muito comum as pessoas perderem aí uma carteira que está com todos os seus documentos e aí tem que tirar tudo de novo. Bom, ela vai poder deixar esses outros documentos em casa e andar só com o seu documento de identificação nacional também. Esse projeto foi aprovado no Senado, já tinha passado pela Câmara, não foi alterado. Então, agora ele segue para a sanção do presidente Michel Temer e aí depois caberá à Justiça Eleitoral cuidar aí dessa distribuição.
Olha só, portanto, essas informações aí para facilitar a vida. Vamos ver agora, após a sanção, o que é que vai ocorrer. Vamos agora à Agência Brasil conferir com a editora Carolina Pimentel quais são os destaques neste momento. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele voltou atrás sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Durante toda a campanha eleitoral e depois de tomar posse, Donald Trump disse várias vezes que a OTAN era ultrapassada e questionou inclusive a existência do bloco e disse que essa aliança não acrescentava nada de produtivo aos norte-americanos. Mas hoje o presidente Donald Trump mudou de opinião. Depois de uma reunião na Casa Branca com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, Donald Trump diz que já não vê o grupo como obsoleto e ultrapassado, mas como uma aliança militar estratégica importante para combater o terrorismo. Donald Trump chegou a dizer que o governo norte-americano havia colocado mais dinheiro que outros países aliados e que isso era injusto e desigual. Mas hoje o presidente norte-americano afirmou que mudou de opinião porque a OTAN mudou também e tornou-se mais produtiva. Agora, outro assunto internacional é que o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, ele negou ter recebido o financiamento da empresa Odebrecht na campanha eleitoral em que foi eleito presidente em 2011. Nas delações premiadas que foram divulgadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da construtora Marcelo Odebrecht disse que financiou a campanha de Ollanta Humala no Peru. Essas informações são da agência de notícias F. Ainda segundo Ollanta Humala, ele disse que não tem ideia de qual é a motivação de Marcelo Odebrecht e também do ex-diretor da empresa no Peru, Jorge Barata, para fazer essas afirmações e que, segundo ele, não estão certas. De acordo com o ex-diretor Jorge Barata, a construtora Odebrecht contribuiu com 3 milhões de dólares para a campanha de Ollanta Humala a pedido do Partido dos Trabalhadores. A promotoria do Peru também está investigando Ollanta Humala por lavagem de dinheiro durante as campanhas para as eleições presidenciais de 2006 e 2011. Agora, outro assunto internacional, a Rússia vetou o projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pediu uma investigação sobre o ataque químico na Síria, que matou mais de 80 pessoas. O texto, que condena o ataque e também pressiona o governo sírio a colaborar com as investigações, foi apresentado por Estados Unidos, França e Reino Unido. O governo russo é um antigo aliado do regime de Bashar al-Assad na Síria. Após o bombardeio dos Estados Unidos a uma base síria, a Rússia saiu em defesa do governo sírio e disse que esse ataque químico não havia sido ordenado pelo governo sírio. Os russos atribuem esse ataque a um grupo de radicais que atuam contra Bashar al-Assad. Representantes de países favoráveis a essa investigação criticaram a postura da Rússia no Conselho de Segurança de impedir que os fatos sejam investigados. O Pentágono sustenta que o ataque com armas químicas na Síria foi ordenado pelo regime de Bashar al-Assad. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Os detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. E agora a gente fala sobre Lava Jato, até porque a nossa equipe de reportagem está debruçada ali na análise do material das delações dos executivos da Odebrecht e que teve o sigilo, aí, essas delações que tiveram o sigilo derrubado esta semana pelo ministro Edson Fachin. O repórter Pedro Henrique Moreira analisou parte desse material e traz novidades para a gente. Pedro, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Olha, um dos depoimentos que a gente teve acesso agora com mais detalhes foi o do ex-diretor, ex-presidente da Odebrecht Internacional, que é o Márcio Faria da Silva, um dos executivos que fechou o acordo de delação premiada. E ele menciona o presidente Michel Temer no depoimento dele. Algumas menções ao presidente, Rosiane, já haviam sido alvo de vazamento há um tempo atrás, mas agora, com os depoimentos abertos, aí a gente tem acesso a todos os detalhes. Esse executivo, ele disse que um contrato com a Petrobras em 2010 teria resultado aí num repasse para o PMDB de cerca de 40 milhões de dólares. Se a gente fosse converter pelo câmbio de hoje, dá mais ou menos 126 milhões de reais. E ele disse que para selar esse acordo, para selar esse repasse, esse executivo ele participou de uma reunião em São Paulo, no escritório político do presidente Michel Temer, que na época era deputado,
e era candidato a vice-presidente na chapa da ex-presidente Dilma Rousseff. E nessa reunião estava presente o presidente Michel Temer e os ex-deputados Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, cassado, e o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Ele disse que o presidente Michel Temer não tratou de valores ou de como os repasses ocorreriam, ele não tratou dessa propina. Quem cuidou disso foi o deputado Eduardo Cunha. Mas esse executivo também disse que todos na sala sabiam do que eles estavam tratando, sabiam que era um repasse ilegal proveniente de propina. A gente separou um trecho desse depoimento para mostrar agora, então, o depoimento do executivo Márcio Faria da Silva, que fechou acordo de delação premiada. Vamos acompanhar. Passadas as amenidades, o Eduardo Cunha tomou a palavra, explicou, falou, olha, o pessoal está no processo de contratação do contrato PAC-SMS para a Petrobras, diretoria internacional, e tem um compromisso que, se realmente for adjudicado assinar o contrato, vai ter uma contribuição muito importante para o partido. Olhando para mim, porque eu teria que confirmar esse entendimento. Eu fui lá assim para abençoar esse compromisso. Falou, eu falei, exatamente, estou de acordo, nós vamos contribuir com o que o deputado falou. Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina, era vantagem devida? Totalmente vantagem devida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato. Ninguém falou em diretório, seja ele municipal, estadual, federal, nada. Era um percentual de um valor determinado do contrato. Rosiane, e o presidente Temer também foi citado no depoimento de Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Cláudio Melo disse que participou de um jantar no Palácio do Jaburu, em que foi tratado aí de uma contribuição da Odebrecht para o PMDB e que nesse mesmo depoimento, mais adiante, ele diz então que sabia-se sim que esses 10 milhões de reais, foi o valor que foi prometido pela Odebrecht nesse jantar, seriam também provenientes de propina. Com relação a essas duas citações, hoje o presidente Michel Temer gravou um vídeo e divulgou um vídeo nas redes sociais. A gente separou também essa resposta, então, que foi feita hoje pelo presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Nunca tive. O que me causa repulsa é a mentira. É fato que participei de uma reunião em 2010 com um representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública, com qualquer pessoa física ou jurídica. Rosiane, e outros citados nesses depoimentos, nessas delações, foram a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Em depoimento, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse que as duas sabiam sim desse esquema de repasses de propinas. Esse episódio aí que resultou nesses 40 milhões de dólares para o PMDB, parte desse dinheiro também teria ido para o PT. E com relação a esse episódio, a esse repasse, Marcelo Odebrecht disse que chegou a conversar, sim, diretamente com Graça Foster e com a ex-presidenta Dilma Rousseff, inclusive pessoalmente. A gente também separou esse trecho do depoimento para mostrar. Vamos acompanhar. Ela estava mais preocupada em saber quem era que tinha levado dentro do PMDB. E eu não queria alimentar isso, porque eu não vou ficar dizendo quem recebeu para outro, eles que se entendam. Então, eu disse a ela, Graça, eu não sei quem é, eu sei que foi do PMDB. Agora, eu posso dizer o seguinte, o PT sabia. O PT sabia, Márcio me disse que o Vacari sabia, entendeu? Então, e também recebeu uma parte. Aí foi que a postura dela um pouco que mudou, porque ela que tinha me procurado para reclamar do pagamento devido para o MDB e que tinha chegado no ouvido dela qual era esse assunto, ela disse assim, então, aí mudou, aí a gente vai, e aí, como é que a gente resolve? Tive uma reunião com a presidente, eu não me lembro agora se essa reunião, essas coisas, eu não me lembro se foi por este assunto ou esse assunto levou, mas foi mais ou menos na mesma época eu tive uma reunião com ela, foi uma daquelas reuniões que eu me lembro bem, foi na biblioteca do Palácio, e eu falei assim, aí eu fui claro, presidente, falei, presidente, aí eu contei
tudo que eu tinha contado para a Graça, eu contei para ela. Nós tentamos contato com a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, mas não conseguimos resposta. Já a ex-presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota negando qualquer tipo de amizade com Marcelo Odebrecht e negando também que sabia de qualquer ato ilícito que tenha ocorrido na Petrobras. Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira. No próximo bloco a gente continua falando de Lava Jato. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente continua neste bloco falando sobre a Operação Lava Jato, até porque delatores da Odebrecht confirmaram nos depoimentos que o ex-presidente Lula é dono do sítio em Atibaia. O ex-presidente nega. O repórter Marcelo Brandão, que está aqui já ao meu lado, tem alguns detalhes sobre esses depoimentos, o teor desses depoimentos. Boa noite, Marcelo. O que disseram os delatores em relação a essa polêmica sobre a propriedade do sítio? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. A delação que cita o ex-presidente Lula é do ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Ele fala que teve uma conversa com a esposa, então a esposa do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, que já faleceu, e nessa conversa que eles tiveram em 2010, ela tratava de reformas no sítio. Ela conversava com ele sobre reformas que deveriam ser feitas no sítio, pede agilidade dessas reformas, né? Então dando a entender que o sítio realmente pertence a Marisa e ao ex-presidente Lula, Rosiane. Agora, foram feitos outros depoimentos também de outros executivos da Odebrecht e eles também vão nesta versão, inclusive detalhando sobre a obra. E aí eu lembro a você que os detalhes, inclusive os trechos desses vídeos referente a essa delação, a essas delações que falam sobre a propriedade do sítio ser do ex-presidente Lula, você vai conferir com detalhes no jornal daqui a pouquinho, o Repórter Brasil, a partir das 7h45 da noite. Mas já para antecipar também, Marcelo, você ouviu que o ex-presidente Lula negou hoje, né? Voltou a negar. Ele, inclusive, numa entrevista a uma rádio, falou sobre o assunto. O que ele disse? Exatamente. Numa entrevista a uma rádio, o vídeo dessa entrevista foi publicado no próprio perfil do ex-presidente no Facebook e ele nega veementemente essas acusações, fala que está encarando a situação toda, as acusações com muita tranquilidade e que vai depor no dia 3 de maio e vai ser a grande oportunidade dele, segundo ele, de expor o que ele entende que são os fatos verdadeiros, que ele vai tentar explicar e comprovar a inocência dele, Rosiane. Obrigada, Marcelo. Uma vez mais, eu lembro que daqui a pouquinho você confere os detalhes, tanto do vídeo dessa entrevista, o áudio dessa entrevista do ex-presidente Lula, como também o vídeo das delações que citam o ex-presidente como dono do sítio em Atibaia. A gente segue falando de Lava Jato, mas agora com a informação de que é o seguinte, o julgamento a esses processos contra os políticos citados na Lava Jato pode durar 5 anos. É isso mesmo, Carolina Pimentel? Rosiane, esses inquéritos que a gente vem falando abertos pelo Supremo Tribunal Federal para investigar políticos citados nas delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht podem mesmo levar pelo menos 5 anos e meio para chegar ao fim. Esse é o tempo estimado pela FGV Direito do Rio de Janeiro para um processo criminal ser finalizado, um processo criminal envolvendo autoridades com foro privilegiado. Além desse tempo médio, ainda durante a tramitação, os processos ainda podem ser paralisados e, por exemplo, encaminhados para a primeira instância da Justiça se os políticos investigados, por exemplo, não se reelegerem e, com isso, perderem o foro privilegiado. Além disso, a prescrição dos crimes também não está descartada durante essa investigação e, no caso de investigados com mais de 70 anos, o tempo para a Justiça punir os acusados cai pela metade em relação à pena máxima para cada crime. Agora, com essa abertura da investigação pelo Supremo, os processos seguem para a Procuradoria-Geral da República e também para a Polícia Federal, para que sejam cumpridas as primeiras diligências contra os citados e, ao longo da investigação, pode ser solicitada a quebra dos sigilos telefônico e fiscal, além de ouvir aí depoimentos dos próprios investigados. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, eu imagino que você que está nos acompanhando tem uma curiosidade, que foi curiosidade nossa também. Quais foram os partidos políticos com políticos aí envolvidos, citados e investigados agora nesta etapa da Operação Lava Jato? Então, se você tem essa curiosidade, vamos conferir? O maior número de políticos incluídos na lista do ministro Edson Fachin é do PT. A lista de deputados, senadores, governadores e ministros que serão investigados tem 16 nomes do Partido dos Trabalhadores. Na sequência, aparecem o PMDB com 14 nomes e o PSDB tem 11. Todos foram citados nos depoimentos de delação premiada de ex-diretores da empreiteira Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. A relação também inclui 8 nomes do PP, 6 do PSD, 4 do PSB, 4 do DEM, 3 do PR, 3 do PRB, 2 do PCdoB, além dos partidos PPS, PTC e Solidariedade, com um nome cada. Olha, e vamos verificar também como que é isso, né? Onde que tem mais políticos com os nomes citados. É no Congresso Nacional. Proporcionalmente, o maior número ali percentual é no Senado Federal. No entanto, quando se olha em relação a números absolutos, o maior número é na Câmara dos Deputados. Vamos conferir então aí esses políticos que entraram nesta lista de Edson Fachin na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, 39 parlamentares foram incluídos na atual lista. O partido com o maior número é o PT. São eles Arlindo Quinalha, Carlos Zaratini, Décio Lima, Marco Maia, Maria do Rosário, Nelson Pellegrino, Vander Loubet, Vicente Cândido, Vicentinho, Zeca Dirceu e Zeca do PT. O Partido Progressista vem em seguida com 5 deputados: Cacá Leão, Dimas Fabiano Toledo, Júlio Lopes, Mário Negromonte Júnior e Paulo Henrique Lustosa. O Democratas tem 4: José Carlos Aleluia, Onyx Lorenzoni, Rodrigo Garcia e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Assim como o PSDB, com Betinho Gomes, João Paulo Papa, Jutaí Júnior e Ieda Crucius. O PMDB tem Daniel Vilela, Lúcio Vieira Lima e Pedro Paulo. Do PR, Alfredo Nascimento, João Carlos Bacelar e Milton Monte. Do PSB, Heráclito Fortes e José Reinaldo. Do PSD, Antônio Brito e Fábio Faria. Do PRB, Celso Russomano e Beto Mansur. Também vão ser investigados Daniel Almeida, do PCdoB, Arthur Maia, do PPS e Paulinho da Força, do Solidariedade. O grande número repercutiu no Conselho de Ética, que poderá ter de vir a julgar também eventual pedido de cassação de mandato dos citados. O deputado Júlio Delgado, que integra o colegiado e teve cadeira lá em outro momento, que havia muitos deputados denunciados na fase do mensalão, ressalta que é preciso ter cautela neste momento. Sabemos que a abertura de investigação não quer dizer que a prova vai se consolidar como todos. A própria primeira lista do Janot teve uma série de deputados que foram investigados e denunciados, outros que foram investigados e o pedido foi arquivado. Então, a gente agora tem que ter a prudência, ainda mais nós fomos indicados para o Conselho de Ética, para fazer a separação do joio do trigo, esperar a investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Federal para a gente saber quem desses que foram listados no que compete à Câmara tem algum tipo de envolvimento e os que não têm, para que a gente possa fazer uma apuração na parte do Conselho, na Ética e Decoro, a mais isenta possível, como fizemos com relação ao caso do ex-deputado Eduardo Cunha. Olha, e aí a gente aproveita já para ir fazendo um balanço da semana. Sem sombra de dúvidas, Lava Jato foi o principal tema desta semana, repercutiu fortemente desde a terça-feira no Congresso Nacional, aqui no Palácio do Planalto também, né, Marcelo Brandão, que me ajuda aqui nesse balanço, só que houve toda uma preocupação em manter de fato a agenda e o ex-presidente até ressaltou que é preciso manter o governo funcionando. Isso, a crise reverberou aqui no Planalto, mas isso não parou os trabalhos, Rosiane. Então, as reuniões,
negociações pela aprovação da reforma da Previdência continuaram e continuam. E domingo de Páscoa agora, vai ter um jantar lá no Palácio do Jaburu, que é a residência da vice-presidência, né? Vai ter um jantar com líderes da Câmara e a cúpula do Planalto para tratar desse tema. Agora, em relação à reforma da Previdência, por exemplo, foi essa semana um outro ponto de destaque, justamente o fato de haver uma negociação aqui com o Planalto e o relator, justamente ajustando ali alguns pontos, flexibilizando para poder dar um período de transição maior e também permitir ali uma variação em relação à idade nesse período de transição, sem contar a taxa de pedágio, né? Isso, o pedágio, a tendência é que reduza esse pedágio de 50% para 30% do tempo que falta para se aposentar. Então essas negociações que estão fazendo com que o Planalto seja mais otimista em relação ao número de votos lá na comissão e no plenário. Outra reforma que avançou foi a reforma trabalhista. Ela teve relatório apresentado ali com algumas alterações em relação às normas trabalhistas, sempre naquele foco de priorizar, inclusive, os acordos das áreas trabalhistas. Esse foi um dos pontos. Reforma política também teve em duas frentes, na CCJ e na comissão especial, relatórios lidos e com início de discussão. Agora, muitos temas ficaram para a semana que vem, né, Marcelo? E semana que vem a gente conta os detalhes para vocês. Amanhã, feriado de Páscoa, não temos o noticiário aqui nos corredores do Poder. Na segunda, a gente volta, mas amanhã, neste mesmo horário, você acompanha o Conversa com Rosiane Kennedy, a minha entrevista com o filho do ministro Teori Zavascki, Francisco Zavascki. Boa Páscoa a todos. Até segunda. Boa Páscoa. Boa noite, boa Páscoa. Boa Páscoa. Com muito chocolate não, hein? Não.